um menino de coração puro, chamado desde o ventre para um propósito maior. Em uma noite silenciosa, ele ouve uma voz misteriosa chamando seu nome. Ele corre até o sacerdote Eli, mas descobre que o chamado não vem de um homem, e sim de Deus. O que essa voz lhe diria? Que destino aguardava Samuel? O menino que cresceu para se tornar o último juiz, o primeiro profeta de Israel e aquele que ungiria reis. Mas por trás de sua história de fé e liderança, há um segredo esquecido, uma última profecia que mudaria para sempre o destino do povo de Deus. O que Samuel viu antes de partir. Que mistério estava oculto em suas palavras. Fique conosco até o fim e descubra o segredo da última profecia de Samuel. Uma verdade que muitos desconhecem. Samuel era ainda um menino quando foi entregue por sua mãe, Ana, ao serviço do templo. Sua infância foi moldada pelo ambiente sagrado da casa do Senhor, onde crescia sob os cuidados do sacerdote Eli. Desde muito pequeno, ele se acostumou com o som dos cânticos, o cheiro do incenso e a luz das lâmpadas do santuário, que ardiam continuamente diante da Arca da Aliança. Mas por trás da aparente santidade daquele lugar, algo sombrio pairava. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias abusavam de sua posição sacerdotal, corrompendo os sacrifícios e explorando o povo. Samuel, mesmo jovem, percebia a injustiça e sentia um peso profundo no coração. A cada dia, Samuel observava os atos desonestos daqueles que deveriam guiar Israel no caminho do Senhor. Ele via como os filhos de Eli tomavam para si as melhores porções dos sacrifícios antes mesmo que fossem oferecidas a Deus. Sabia também dos pecados cometidos às escondidas, dos abusos e das profanações. O povo murmurava contra essa impiedade, e até mesmo Eli, já velho e cansado, não conseguia mais impor respeito aos filhos. Samuel, no entanto, mantinha-se fiel. Enquanto os outros desprezavam as coisas santas, ele dedicava-se de todo o coração ao serviço do Senhor. Seu espírito era puro, e Deus já o havia escolhido para uma grande missão. Naquela noite, o templo estava silencioso. A luz dourada das lâmpadas tremulava suavemente, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. Eli dormia pesadamente em seu aposento, enquanto Samuel repousava perto do santuário. O menino sentia-se confortável na presença do Senhor, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. No meio da escuridão, uma voz suave e firme soou, chamando seu nome: Samuel. Despertando de imediato, ele se sentou na cama, o coração acelerado. A voz era real, audível, clara como se alguém estivesse ao seu lado. Sem hesitar, correu até Eli e respeitosamente disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. O velho sacerdote abriu os olhos com dificuldade e olhou para o jovem com certa confusão. Com a voz rouca, respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. Samuel assentiu e retornou ao seu leito, tentando ignorar o estranho acontecimento. Mas pouco tempo depois, a voz o chamou novamente. Samuel! O menino ergueu-se de um salto e correu mais uma vez até Eli. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli franziu a testa. Algo estranho estava acontecendo. Mas, mais uma vez, disse ao jovem que voltasse a deitar-se. Samuel obedeceu, embora sentisse um misto de receio e curiosidade. Quem o chamava? Seria um sonho, um engano de sua mente infantil? Mas então, pela terceira vez, a voz ecoou. Samuel!
Dessa vez, ao se levantar e correr até Eli, algo diferente aconteceu. O velho sacerdote não mais o mandou de volta imediatamente. Em vez disso, seus olhos se arregalaram e ele respirou fundo. Finalmente compreendia o que estava acontecendo. Lembranças antigas voltaram à sua mente. Nos dias de sua juventude, ele ouvira histórias de como Deus falava diretamente com os patriarcas e profetas. Mas fazia muito tempo que o Senhor não se manifestava dessa forma. O coração de Eli se apertou, pois sabia que se Deus estava chamando Samuel, era porque algo muito sério estava prestes a ser revelado. Segurando as mãos do menino com firmeza, ele lhe deu uma instrução solene: volta e deita-te, e se te chamarem outra vez, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel assentiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Retornou ao leito, deitando-se com o coração disparado. O templo parecia mais escuro, mais imponente do que nunca. O silêncio era profundo. Então, como um trovão na tranquilidade, da noite a voz chamou pela 4ª vez: Samuel, Samuel! O menino engoliu em seco. Seu corpo inteiro tremia, mas reunindo coragem, sussurrou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, a presença do Altíssimo encheu o lugar. Samuel sentiu algo indescritível, uma mistura de temor e reverência. O Senhor começou a falar, com ele, revelando uma mensagem que mudaria para sempre a sua vida e o futuro de Israel. Mas o que Deus revelaria ao menino naquela noite? A escuridão da madrugada ainda pairava sobre o templo quando Samuel despertou, seu coração acelerado e sua mente confusa. Ele ainda sentia o eco da voz que o chamara, uma voz diferente de tudo o que já ouvira antes. Era uma voz forte, mas, ao mesmo tempo, serena. Não havia dúvida. Era o próprio Deus falando com ele. Samuel, ainda deitado, lembrava-se das palavras de Eli. Se ele te chamar novamente, responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. O menino tremia, pois sabia que algo grandioso estava prestes a ser revelado. De repente, a voz veio novamente: Samuel! Samuel! O jovem respirou fundo e respondeu com a voz trêmula: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O templo silenciou. Um frio percorreu o corpo de Samuel. Então a voz falou outra vez, e suas palavras foram como um trovão no coração do menino. Eis que vou fazer algo em Israel, que fará tinir os ouvidos de todo aquele que ouvir. Naquele dia executarei contra Eli tudo o que falei acerca de sua casa do começo ao fim. Porque seus filhos pecaram gravemente contra mim, e ele não os repreendeu. Por isso, jurei que a casa de Eli jamais será expiada por sacrifício ou oferta. 1 Samuel 3:11 e 14. Samuel sentiu um peso em sua alma. Como poderia ele, ainda tão jovem, carregar uma mensagem tão terrível? Como poderia olhar nos olhos de Eli, o homem que o criara, e dizer que o juízo de Deus estava sobre sua casa? O dia amanheceu lentamente, e Samuel permaneceu imóvel, refletindo. Ele sabia que Eli perguntaria sobre a visão. O sacerdote já era um homem velho, e seus olhos, quase cegos, mal enxergavam a luz do sol nascente. Mas seu coração percebia a mudança na atmosfera. Algo acontecera. Samuel, meu filho, chamou Eli. O que foi que o Senhor te falou? Não me escondas nada. Samuel abaixou os olhos, sua respiração pesada. Ele queria se esquivar, mas Eli insistiu.
Que o Senhor te castigue, e mais ainda se não me disseres tudo o que ele falou. Engolindo seco, Samuel contou. Cada palavra pesava como chumbo em sua boca. Quando terminou, Eli fechou os olhos e suspirou profundamente. Ele é o Senhor. Que faça o que bem lhe parecer. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra. Eli não protestou, não se lamentou, apenas aceitou o juízo. Nos dias que se seguiram, o povo de Israel começou a perceber que algo mudara em Samuel. As pessoas vinham ao templo e suas palavras tinham peso. Deus estava com ele. Nenhuma de suas profecias caía por terra. Samuel 3:19. Mas essa era apenas a primeira de muitas profecias. O medo se espalhava por todo o acampamento de Israel. Os filisteus, um povo temido por sua força militar e crueldade em combate, haviam se reunido para atacar. O exército de Israel, despreparado e sem direção, sofreu uma derrota humilhante. Muitos fugiram do campo de batalha, deixando para trás corpos caídos e gritos de desespero. Os anciãos se perguntavam: por que o Senhor nos permitiu ser derrotados? Em busca de uma resposta, decidiram trazer a Arca da Aliança, acreditando que a presença do objeto sagrado garantiria a vitória. A chegada da arca ao acampamento despertou uma euforia contagiante. Os soldados israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus, ao ouvirem o clamor, ficaram temerosos, pois sabiam que aquela arca representava o Deus que havia ferido o Egito com pragas. Mas, em vez de recuarem, os líderes filisteus incentivaram seu exército. Sejam fortes, lutem como homens, ou nos tornaremos servos dos hebreus. Assim, a batalha recomeçou. O resultado foi desastroso para Israel. Os filisteus, cheios de coragem, avançaram sem piedade, e os israelitas foram massacrados. 30.000 soldados hebreus caíram naquele dia. A pior notícia, porém, ainda estava por vir. A Arca da Aliança fora capturada. O símbolo da presença de Deus estava agora nas mãos dos inimigos. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que haviam levado a arca para a guerra, foram mortos. A tragédia não terminou no campo de batalha. Um mensageiro correu até Siló para levar a notícia a Eli. O velho sacerdote, já fraco e cego, estava sentado à beira do caminho, ansioso por informações. Ao ouvir sobre a perda da batalha e a morte de seus filhos, seu coração se apertou. Mas quando o mensageiro disse: "A arca de Deus foi capturada", Eli estremeceu. O choque foi insuportável. Ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. O caos tomou conta de Siló. Finéias tinha uma esposa grávida, que ao saber da morte do marido e da captura da arca, entrou em trabalho de parto. Seu corpo não resistiu ao sofrimento, e enquanto dava à luz, sentiu a vida se esvaindo. Antes de morrer, ela deu um nome ao menino, Icabode, que significa "foi-se a glória de Israel". O nome refletia o desespero daquele momento. Sem a arca, sem o sacerdote, sem direção, o povo estava mergulhado na incerteza. A arca foi levada pelos filisteus para Asdod, onde a colocaram no templo de Dagom, seu deus. Mas o que aconteceu ali mostrou que a glória de Deus não poderia ser tomada tão facilmente. Na manhã seguinte, os filisteus encontraram a estátua de Dagom caída diante da arca. Levantaram a imagem, mas no outro dia ela estava caída novamente, desta vez com a cabeça e as mãos quebradas. Além disso,
uma praga começou a se espalhar pelo povo, trazendo doenças e terror. Os líderes filisteus perceberam que manter a arca era perigoso. A cada cidade que a levavam, a desgraça os acompanhava. Tumores e pânico assolavam a nação. Então, decidiram devolver a arca para Israel, enviando-a em uma carroça puxada por vacas, sem condutor. As vacas seguiram diretamente para Bet-Semes, provando que a mão de Deus estava conduzindo aquele retorno. Quando os israelitas viram a arca voltando, se alegraram. Mas muitos, por descuido e desrespeito, olharam dentro dela e foram mortos. O temor se espalhou entre o povo e perguntaram: quem pode estar diante do Senhor, este Deus santo? Assim, a arca foi enviada para Quiriate-Jearim, onde ficou guardada por muitos anos. Samuel observava todos esses acontecimentos. Desde sua infância, ele vira a corrupção dos filhos de Eli, a derrota de Israel e agora o retorno da arca. O povo estava perdido, sem líderes, sem direção, sem fé, mas Deus tinha planos para Israel. E Samuel começava a entender que sua missão estava apenas começando. Mas como Samuel restauraria um povo quebrado e sem esperança? Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos ajudar a espalhar essas histórias da Bíblia. Agora, seguimos com a vida de Samuel. Samuel caminhava pelas ruas empoeiradas de Ramá, observando os olhares perdidos dos israelitas. O povo, há muito afastado de Deus, vivia sob a opressão dos filisteus. A arca da aliança, capturada e depois devolvida, jazia esquecida em Quiriate-Jearim. Durante 20 anos, o silêncio divino pairou sobre Israel como uma sombra. Mas Samuel sabia que o tempo de mudança havia chegado. Numa tarde, ele se ergueu no centro da cidade e declarou em alta voz: Israelitas, escutem-me. Se de fato querem voltar ao Senhor, então afastem de suas casas os deuses estrangeiros. Deixem Baal e Astarote para trás e sirvam somente ao Senhor. O murmúrio da multidão cresceu. Alguns abaixaram a cabeça em vergonha, outros entreolharam-se inseguros. Um homem ergueu a voz: Samuel, temos servido a esses deuses por anos. Você nos pede que os abandonemos assim, de uma vez? Samuel olhou para ele com firmeza. Sim, pois não há outro Deus além do Senhor. Se voltarem para ele de todo o coração, ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo ficou em silêncio. Lentamente começaram a trazer ídolos de madeira e pedra, lançando-os ao chão, quebrando-os. Um vento quente soprou pela cidade e Samuel viu a decisão sendo tomada. Reúnam-se todos em Mispa, lá oraremos e buscaremos o perdão do Senhor. Dias depois, Mispa estava repleta. Homens, mulheres e crianças encheram o vale, jejuando e chorando por seus pecados. Samuel se pôs de joelhos, clamando a Deus: Senhor, perdoa este povo. Olha para a tua herança e traz tua misericórdia sobre Israel. As vozes dos israelitas uniram-se em um lamento coletivo. Mas enquanto se arrependiam, um sentinela correu esbaforido pelo acampamento, gritando: Os filisteus! Os filisteus vêm contra nós! O desespero tomou conta da multidão. Os homens agarraram lanças e espadas improvisadas, mas estavam fracos pelo jejum. Uma mulher puxou a túnica de Samuel, os olhos marejados de pavor. Clame ao Senhor por nós. Não deixe que sejamos destruídos. Samuel não hesitou. Enquanto os filisteus avançavam pelo vale, ele tomou um cordeiro e ofereceu-o em sacrifício ao Senhor. Ó Deus de Israel,
salva-nos das mãos dos filisteus. Mostra que és nosso único Senhor. O céu, antes claro, escureceu subitamente. Nuvens espessas cobriram Mispa, e então um trovão rugiu como o som de 1000 batalhas. Um raio caiu no meio do exército filisteu, seguido por outro e mais outro. Os guerreiros inimigos entraram em pânico. É o Deus deles! Gritou um dos filisteus. Antes de ser engolido pela confusão, os israelitas viram o medo tomar conta do inimigo e, cheios de coragem, avançaram. Gritos de guerra ecoaram enquanto perseguiam os filisteus até derrotá-los completamente. Após a vitória, Samuel tomou uma grande pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Com as mãos sujas de terra e suor, declarou: Este lugar se chamará Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. O povo celebrou, mas Samuel sabia que essa paz não duraria para sempre. Por quanto tempo Israel seguiria fiel antes de desejar outro tipo de líder? O sol nascia sobre o vale de Mispa, tingindo o horizonte de dourado e escarlate. O cheiro de terra úmida ainda pairava no ar após a tempestade que havia varrido o exército filisteu. Os israelitas, exaustos, mas vitoriosos, erguiam os braços ao céu, glorificando ao Senhor. Samuel permanecia diante da grande pedra que acabara de erguer, suas vestes marcadas pela poeira da batalha. Ebenezer, murmurou, tocando a pedra com a palma da mão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os homens ao seu redor assentiram, alguns ainda segurando lanças e espadas ensanguentadas. Outros caíram de joelhos, vencidos pelo peso do que acabavam de presenciar. Nunca vimos algo assim, Samuel, disse um guerreiro limpando o suor da testa. O Senhor lutou por nós. Um velho se aproximou, apoiando-se em um cajado. Sua voz tremia de emoção. Que este dia seja lembrado para sempre. Mas, profeta, o que faremos agora? Os filisteus voltarão? Samuel respirou fundo. Se vocês permanecerem fiéis ao Senhor, Ele não permitirá que os inimigos dominem Israel novamente. Mas se o abandonarem... Sua voz ficou grave. Não esperem que Deus lute por um povo rebelde. O silêncio caiu sobre os homens. Muitos desviaram os olhos, temerosos, pois sabiam como Israel costumava esquecer-se de Deus com o tempo. Os dias seguintes foram de grande celebração. As famílias reuniram-se para agradecer ao Senhor, e os anciãos contavam às crianças sobre a grande vitória concedida pelo céu. Os filisteus, enfraquecidos, não ousaram atacar novamente por muitos anos. Samuel tornou-se não apenas um profeta, mas também um juiz respeitado em toda a terra de Israel. Ano após ano, ele percorria as cidades, guiando o povo com justiça e sabedoria. Ouçam-me, Israel, ele dizia nas assembleias. Enquanto vocês seguirem ao Senhor, a paz reinará sobre esta terra. Mas se seus corações se voltarem para outros deuses, os inimigos se levantarão contra vocês. Os israelitas ouviam com reverência, mas em seus corações uma inquietação crescia. Samuel era um líder justo, mas ele já não era jovem. O que aconteceria quando ele partisse? Os rumores começaram a se espalhar entre os anciãos e guerreiros. Precisamos de alguém que nos governe com firmeza, murmuravam nas praças. Samuel é bom, mas e depois dele? Outras nações têm reis, diziam outros. Por que nós não temos um? As palavras se espalharam como brasas em palha seca, até que, um dia, os anciãos reuniram coragem para se apresentar diante de Samuel em Ramá.
O profeta observou os rostos sérios à sua frente e cruzou os braços. O que desejam de mim? Um dos líderes respirou fundo e deu um passo à frente. Samuel, tu és um homem de Deus e sob tua liderança Israel prosperou. Mas tu já estás velho e teus filhos não seguem teus caminhos. Samuel franziu a testa. Ele sabia que seus filhos, Joel e Abias, haviam se tornado juízes corruptos, aceitando subornos e pervertendo a justiça. O que querem então? Tu? Perguntou, sua voz firme. O homem hesitou por um instante, mas então respondeu com clareza. Queremos um rei que nos governe, como todas as outras nações têm. Samuel sentiu um peso esmagador sobre os ombros. O povo não percebia o que estavam pedindo. Seu coração se apertou e ele olhou para o céu, buscando a orientação de Deus. Como Deus responderia ao pedido de Israel por um rei? O vento soprava quente sobre as colinas de Ramá quando Samuel se retirou para orar. As palavras dos anciãos ainda ecoavam em sua mente. Queremos um rei. O profeta caminhava lentamente, sentindo o peso da rejeição em seus ombros. Por tantos anos, ele servira como juiz, liderando Israel nos caminhos do Senhor. Mas agora o povo pedia algo diferente, algo que os tornaria como as nações ao redor. Ao chegar ao altar de sua casa, Samuel caiu de joelhos. Senhor Deus de Israel, ouviste o clamor do povo. Eles rejeitaram a mim, recusaram a tua liderança sobre eles. O que devo fazer? A resposta veio clara, firme como o trovão antes da chuva. Não é a ti que rejeitaram, mas a mim. Desde o dia em que os tirei do Egito, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora fazem o mesmo contigo. Samuel abaixou a cabeça, fechando os olhos. O que queres que eu faça, Senhor? Dá-lhes um rei, mas avisa-os do que isso significará. Na manhã seguinte, Samuel reuniu o povo na praça principal de Ramá. Homens e mulheres se juntaram, ansiosos para ouvir o que o profeta tinha a dizer. Ele subiu em uma pedra e ergueu as mãos. O murmúrio cessou. Ouvistes ao Senhor, começou Samuel. Ele me ordenou que vos conceda um rei, mas escutai bem o que isso significa. Os anciãos assentiram, impacientes. O rei tomará vossos filhos e os fará seus servos, continuou Samuel. Ele colocará vossos jovens em seus exércitos, vos tomará as melhores colheitas e as dará aos seus oficiais. Vossas filhas servirão em seus palácios. E quando clamardes ao Senhor, por alívio da opressão do rei que escolhestes, ele não vos ouvirá. O povo se entreolhou. Alguns hesitaram, outros murmuraram. Mas então um dos anciãos, um homem de barba grisalha e olhar determinado, deu um passo à frente. Mesmo assim queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Samuel fechou os olhos por um instante. O destino de Israel estava selado. Naquela noite o profeta orou novamente. Senhor, eles não desistiram do pedido. O que devo fazer agora? Mais uma vez, a voz do Senhor ecoou em seu coração. Amanhã te enviarei aquele que será rei sobre Israel. Ele virá até ti. Na manhã seguinte, enquanto Samuel se preparava para partir, um jovem alto e forte se aproximava da cidade. Seus olhos atentos varriam o horizonte enquanto procurava algo. Ele era Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Quem era Saul e por que Deus o escolheu para ser rei? O sol já começava a descer no horizonte quando Saul e seu servo chegaram às proximidades de Ramá. Haviam passado dias vagando pelos montes em busca das jumentas perdidas de seu pai, mas sem sucesso. Meu senhor, disse o servo,
hesitante. Há um homem de Deus nesta cidade. Tudo o que ele diz acontece. Talvez ele possa nos dizer onde estão as jumentas. Saul franziu a testa. Um profeta? Sim, dizem que é um grande vidente. Vamos procurá-lo. Sem outra opção, Saul assentiu, e os dois seguiram para a cidade. Mal sabiam que Samuel já os esperava. Na noite anterior, o Senhor falara ao profeta: amanhã, a esta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo. Ele os livrará das mãos dos filisteus. Na manhã seguinte, enquanto Samuel caminhava pelas ruas, viu Saul à distância. Deus falou ao seu coração: este é o homem de quem te falei. Samuel sorriu e foi ao encontro dele. A paz seja contigo, jovem, saudou o profeta. Saul inclinou-se levemente. Buscamos o vidente. Sabe onde podemos encontrá-lo? Samuel riu. Eu sou o vidente. Sobe comigo ao altar. Hoje comerás comigo, e amanhã te direi tudo o que há em teu coração. Quanto às jumentas que buscas, não te preocupes, já foram encontradas. Saul arregalou os olhos. Como aquele homem sabia? Mas de por que me fala assim? Sou apenas um benjamita da menor das tribos de Israel. Minha família não é insignificante? Samuel não respondeu. Apenas sorriu e levou Saul consigo. Na manhã seguinte, Samuel levou Saul a um local afastado, longe dos olhares curiosos. O jovem ainda estava confuso, mas o profeta falou com firmeza: o Senhor escolheu-te para governar o seu povo, Israel. Saul arregalou os olhos. O quê? Antes que pudesse reagir, Samuel pegou um frasco de óleo e o derramou sobre a cabeça dele. O Espírito do Senhor virá sobre ti e serás transformado. Profetizarás e serás um novo homem. O coração de Saul disparou. Como poderia liderar uma nação? Como poderia ser rei? Samuel, então, deu-lhe sinais de que a profecia se cumpriria. Ao partires, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel. Eles te dirão que as jumentas foram encontradas. Depois chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens estarão indo adorar a Deus. Eles te darão pães. Finalmente, ao chegares a Gibeá, verás um grupo de profetas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Saul apenas balançou a cabeça incrédulo. Mas quando partiu, tudo aconteceu exatamente como Samuel dissera. E ao encontrar os profetas, algo inesperado aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre ele com força e Saul começou a profetizar. Os que o conheciam ficaram atônitos. O que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas, mas, apesar da transformação dentro do coração de Saul, a dúvida permanecia. Saul aceitaria seu destino ou continuaria a duvidar de si mesmo? Os dias de Saul como rei começaram com vitórias. Ele reuniu um exército, livrou Israel dos amonitas e consolidou sua posição. O povo estava satisfeito. O jovem rei era forte e destemido, mas, dentro de seu coração, o medo e a impaciência começavam a crescer. Certa vez, os filisteus se levantaram contra Israel com um exército esmagador. Milhares de carros, cavaleiros e soldados que cobriam a terra como a areia do mar. Os israelitas, ao verem o tamanho do inimigo, começaram a fugir e se esconder em cavernas e buracos. Saul, que estava em Gilgal, sabia que precisava de ajuda divina para enfrentar essa ameaça. Samuel havia lhe dito que esperasse 7 dias, pois viria oferecer um sacrifício ao Senhor.
Os dias passaram e o povo de Saul começou a se dispersar. Cada vez mais soldados o abandonavam. O rei sentia o desespero crescer dentro de si. Onde está Samuel? Resmungou, olhando o horizonte. Se eu esperar mais, não restará ninguém para lutar. Seus oficiais estavam inquietos. Um deles se aproximou. Meu senhor, o povo está partindo. Precisamos agir. Saul apertou os lábios. Seu coração dizia que precisava esperar, mas seus olhos viam um exército se desfazendo. Tragam-me o holocausto, ordenou. Os sacerdotes hesitaram. Mas, meu senhor, esse sacrifício é função do profeta. Façam o que mandei. O rei tomou o sacrifício e o ofereceu sobre o altar. Mal havia terminado e uma figura surgiu à distância. Samuel se aproximava com passos firmes e um olhar severo. Saul engoliu em seco. O que fizeste? Perguntou o profeta. O rei tentou se justificar. O povo estava se dispersando e os filisteus estavam prontos para atacar. Como não chegaste na hora marcada, fui forçado a oferecer o sacrifício. Samuel suspirou pesadamente e fitou Saul com tristeza. Agiste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor. Se tivesses obedecido, ele teria confirmado o teu reino para sempre. Saul sentiu um frio subir pela espinha. Mas agora teu reino não subsistirá. Continuou Samuel. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. As palavras pesaram sobre Saul como uma pedra. Ele ainda era rei, ainda segurava o cetro, mas agora sabia que seu reino estava condenado. Quem seria o homem segundo o coração de Deus? Samuel caminhava lentamente pelas ruas de Belém, seu coração pesado com o peso da missão que Deus lhe confiara. Desde que declarara a rejeição de Saul, a tensão entre o profeta e o rei crescera. Saul ainda reinava, mas Deus já havia escolhido outro. Agora, Samuel deveria encontrar esse escolhido entre os filhos de Jessé. Ao chegar à casa do ancião, os olhos do profeta percorreram os rostos dos filhos que lhe foram apresentados. O primeiro a se aproximar foi Eliabe, alto e forte, com uma postura imponente. Samuel olhou para ele e pensou, certamente, este é o ungido do Senhor. Mas então, a voz de Deus soou clara em seu coração. Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, pois o rejeitei. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Samuel respirou fundo. Passou os olhos pelos outros filhos de Jessé, Abinadab, Sama e os demais. Todos pareciam guerreiros dignos, mas Deus rejeitou cada um deles. Estes são todos os teus filhos? Perguntou Samuel com a testa franzida. Jessé hesitou. Há ainda o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Samuel fixou seu olhar no ancião. Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Mensageiros foram enviados, e em pouco tempo Davi entrou na casa. Seus cabelos eram ruivos, seus olhos brilhavam com vivacidade, e sua juventude contrastava com os irmãos mais velhos. Ele parecia comum, um simples pastor, mas assim que Samuel o viu, sentiu a confirmação divina. Levanta-te e unge-o, disse o Senhor, porque este é ele. Samuel pegou o chifre de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, ungindo-o ali, diante de seus irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre o jovem com poder, e naquele momento algo mudou dentro dele. Davi olhou para suas mãos ainda cheias do cheiro do pasto.
Ele ainda era um pastor. Ainda era o filho mais novo de Jessé. Mas agora carregava um chamado muito maior do que poderia imaginar. Mas quando Davi assumiria o trono, as vozes da multidão ecoavam pelas ruas de Israel. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. O rei Saul ouvia essas palavras repetidas incessantemente, cada vez como uma punhalada em seu orgulho. Sua glória estava sendo ofuscada por um jovem pastor. Davi, que antes era apenas um músico em sua corte, agora era o herói da nação. Com uma simples pedra e uma funda, ele derrubara Golias, o gigante filisteu. O exército de Israel, antes temeroso, agora marchava com confiança, inspirados pelo jovem guerreiro. Mas o que era um triunfo para Israel se tornara uma sombra escura no coração de Saul. Sentado em seu trono, Saul segurava sua lança, os olhos fixos em Davi, que tocava sua harpa suavemente. O som era belo, mas a inveja que crescia dentro do rei transformava tudo em irritação. De repente, num impulso de raiva, Saul atirou a lança na direção de Davi. Davi desviou por um triz. O ferro da lança se cravou na parede atrás dele. Ele olhou para Saul, surpreso, e viu em seus olhos algo pior que a ira, o medo. Saul sabia que Deus estava com Davi, e isso o aterrorizava. O rei tentou esconder sua intenção com palavras vagas. Eu errei a mira, Davi. Mas Davi sabia que sua presença incomodava o rei. E percebeu que, se ficasse ali, sua vida corria perigo. Os ataques de Saul se tornaram cada vez mais frequentes. O rei enviava Davi para batalhas perigosas, esperando que ele fosse morto. Mas Deus estava com Davi, e ele retornava sempre vitorioso. A situação chegou a um ponto crítico quando Saul ordenou secretamente que seus soldados matassem Davi. Mas Jonatas, o filho do rei, amigo fiel de Davi, veio correndo até ele. Davi, meu pai quer tirar sua vida, disse Jonatas, ofegante. Foge antes que seja tarde. Davi olhou para seu amigo. Jonatas era leal, mas seu pai estava determinado a destruí-lo. Não havia escolha. Ele precisava fugir. Durante meses, Davi viveu como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e florestas. Saul e seus homens o perseguiam implacavelmente. Certa noite, Davi e seus companheiros encontraram o rei dormindo numa caverna. A lâmina de sua adaga brilhou à luz da tocha. Seus homens sussurraram: agora é sua. Chance, Deus entregou teu inimigo em tuas mãos. Davi se aproximou. Poderia acabar com tudo ali mesmo. Mas então ouviu em sua alma a voz de Deus. Não estendas tua mão contra o ungido do Senhor. Ao invés de matá-lo, Davi cortou discretamente um pedaço do manto de Saul. Depois, do alto da caverna, chamou o rei. Meu senhor, o rei Saul, acordou e olhou ao redor, confuso. Quando viu Davi segurando um pedaço de seu próprio manto, empalideceu. Eu poderia ter te matado, mas não o fiz, disse Davi. Por que persegues a mim, que nada fiz contra ti? Saul ficou em silêncio. As lágrimas brotaram de seus olhos. Por um momento parecia que o ódio havia sumido. Tu és mais justo do que eu, Davi, murmurou o rei. Mas no fundo, Saul ainda temia Davi. E o medo logo voltaria a se transformar em ódio. Como essa rivalidade terminaria? A noite envolvia o acampamento de Israel como um manto de incerteza. O exército filisteu marchava ao longe e os soldados israelitas tremiam de medo. Entre eles, Saul caminhava inquieto. O rei
outrora forte e destemido, agora parecia apenas uma sombra de si mesmo. Deus não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem por profetas. O silêncio era um castigo mais cruel do que qualquer derrota. Saul olhou para seus homens e percebeu que sua liderança oscilava como uma chama ao vento. Seu coração apertava-se, sentia-se abandonado, sem direção. E então, em desespero, tomou uma decisão que jamais teria cogitado em seus dias de glória. Busquem uma mulher que consulte espíritos. Quero falar com alguém que já se foi, ordenou ele com a voz grave. Os soldados hesitaram. Ele mesmo havia proibido a necromancia em Israel, mas ninguém ousava questioná-lo agora. Há uma mulher em Endor, disse um deles, baixando a voz. Vestindo-se com um manto comum para não ser reconhecido, Saul partiu com 2 servos, desaparecendo na escuridão da noite. Quando chegaram à casa da feiticeira, ela os recebeu com desconfiança. Sabes que Saul expulsou os médiuns da terra. Queres me fazer cair em uma armadilha? Saul respirou fundo. Jura pelo Senhor que nada me acontecerá. Quero que evoques um espírito para mim. A mulher estreitou os olhos. Algo nela parecia pressentir que aquele homem escondia sua verdadeira identidade. A quem devo trazer? A voz de Saul tremeu ao responder. Samuel! A feiticeira fechou os olhos e começou seu ritual. Mas de repente soltou um grito sufocado e recuou apavorada. Tu és Saul! Exclamou, apontando para ele. O rei ignorou suas palavras. Seus olhos estavam fixos na figura que emergia das sombras. O que vês? E, perguntou ele, o coração martelando no peito. Vejo um ancião envolto num manto. Saul caiu de joelhos. Era Samuel, ou ao menos a visão do profeta. Por que me inquietas, trazendo-me de volta? A voz de Samuel ecoou fria. Saul engoliu em seco. Estou desesperado. Deus não me responde mais. Os filisteus vêm contra mim e não sei o que fazer. O espírito de Samuel suspirou, como se já esperasse aquilo. Por que perguntas a mim se o Senhor já se afastou de ti? Disse ele. O Senhor arrancou o reino da tua mão e o deu a Davi. Saul abaixou a cabeça. Mas há algo pior, ó rei. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Israel será entregue nas mãos dos filisteus. As palavras foram como um golpe fatal. Saul sentiu suas forças o abandonarem e caiu ao chão, pálido como a morte. Os servos correram para ajudá-lo. A feiticeira, já sem medo, ofereceu-lhe comida. Mas Saul não tinha fome, não tinha forças. Ele saiu dali cambaleante, retornando ao acampamento, onde seus homens esperavam por sua liderança. Mas ele sabia que o dia seguinte não traria vitória. Seria este o fim de Saul? O sol mal havia nascido quando os exércitos se chocaram. O estrondo das espadas e os gritos de guerra ecoavam pelos vales de Gilboa. Os filisteus avançavam com ferocidade, abrindo caminho pelo exército de Israel como uma lâmina cortando o trigo. Entre os guerreiros, Saul lutava com o olhar vazio, golpeando os inimigos enquanto recuava, sabendo que o destino já estava selado. Os filhos do rei caíram um a um. Jonatas, o mais amado, tombou ao lado dos soldados de Israel. A batalha foi implacável. Os filisteus cercaram Saul, suas flechas rasgando o ar como uma chuva mortal. Uma delas atingiu o rei no flanco. Ele cambaleou, mas não caiu. Seu corpo queimava de dor e seu coração pulsava com uma terrível certeza. Samuel não havia mentido. Ele olhou para o campo de batalha ao redor, vendo seu exército disperso.
Não havia mais esperança. O inimigo se aproximava, pronto para o golpe final. O rei, no entanto, não permitiria ser capturado e humilhado. Com a respiração pesada, virou-se para seu escudeiro. "Pega tua espada e mata-me", ordenou Saul, sua voz carregada de desespero. "Não permitas que esses incircuncisos zombem de mim." O escudeiro hesitou, aterrorizado. Como poderia erguer a mão contra o ungido do Senhor? "Meu senhor, não posso." Saul cerrou os dentes. Ele não aceitaria morrer pelas mãos de seus inimigos. Então, reuniu suas últimas forças e se lançou sobre sua própria espada. O aço perfurou sua carne e o mundo escureceu diante de seus olhos. Quando o escudeiro viu o rei morto, a desesperança o consumiu. Seguiu o exemplo de seu senhor e também caiu sobre sua lâmina. O silêncio tomou conta do campo de batalha. Os filisteus, ao encontrarem o corpo de Saul, arrancaram sua armadura e decapitaram-no, enviando sua cabeça como troféu aos seus deuses. O corpo do rei foi pendurado nos muros de Bet-Sean, exposto como um sinal de vitória. Enquanto isso, em Ziclag, Davi não sabia do desastre que havia se abatido sobre Israel. Ele estava voltando de uma batalha contra os amalequitas quando um homem com as roupas rasgadas e cinzas sobre a cabeça chegou correndo até ele. "Senhor, trago notícias do campo de batalha", ofegou o homem. Davi franziu a testa. "Fala." "Israel fugiu diante dos filisteus e muitos caíram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram." As palavras foram como um golpe no peito de Davi. "Como sabes disso?" perguntou. Ele, com os olhos frios e afiados. O homem hesitou, mas ergueu o queixo, acreditando que agradaria ao futuro rei. "Eu mesmo acabei com a vida de Saul", mentiu ele. "Ele estava ferido e pediu-me que o matasse. Então trouxe sua coroa e bracelete para ti, meu senhor." O silêncio pesou no ar. Davi pegou a coroa e o bracelete de Saul, mas seu olhar não demonstrava alegria. "Tu não temeste erguer a mão contra o ungido do Senhor?" murmurou ele, e então, sem hesitar, ordenou a execução do homem. Depois, Davi rasgou suas vestes em sinal de luto, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Jejuaram e choraram durante o dia inteiro, lamentando a morte do rei e de Jonatas. Naquela noite, Davi tomou sua harpa e começou a entoar um cântico de lamento. "Ó Israel, tua glória jaz ferida sobre os montes, como caíram os valentes. Jonatas, irmão meu, quão precioso me eras. Teu amor era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra." A melodia carregava o peso da dor. Não importava que Saul o tivesse perseguido. Ele ainda era o rei de Israel. E agora Israel estava sem rei. O que viria agora para Israel? O silêncio pairava sobre Hebron quando os anciãos de Israel se aproximaram de Davi. O luto por Saul e Jonatas ainda era recente, mas o povo precisava de um rei. Eles se curvaram diante de Davi e declararam: "O Senhor te escolheu para pastorear Israel. Sê nosso rei." Davi aceitou a unção e por 7 anos reinou sobre Judá em Hebrom. Mas Israel ainda estava dividido. Isbosete, filho de Saul, governava as demais tribos, apoiado pelo poderoso general Abner. O reino estava à beira de uma guerra civil. O conflito foi longo e sangrento. Abner, percebendo que Isbosete não tinha força para governar, ofereceu aliança a Davi. Porém, antes que pudessem selar a paz, Abner foi assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi, como vingança pela morte de seu irmão.
Quando Isbosete foi morto por 2 traidores, o reino finalmente se unificou. Davi subiu ao trono de toda Israel e estabeleceu sua capital em Jerusalém. Ele trouxe a Arca da Aliança para a Cidade Santa, dançando diante do Senhor em júbilo. O povo celebrou seu rei, e Davi expandiu as fronteiras de Israel, vencendo os filisteus, moabitas e amonitas. Seu reinado florescia, mas o coração humano é frágil diante do poder. Certa noite, Davi passeava pelo terraço de seu palácio quando avistou uma mulher banhando-se. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. O desejo obscureceu o juízo do rei. Ele mandou buscá-la e deitou-se com ela. Pouco tempo depois, recebeu a notícia que temia. Batseba estava grávida. Davi tentou encobrir seu pecado. Chamou Urias de volta do campo de batalha e o incentivou a dormir com sua esposa. Mas o soldado recusou-se, honrando seus companheiros que ainda estavam na guerra. O rei, então, enviou uma carta a Joabe, ordenando que Urias fosse colocado na linha, de frente, onde certamente morreria. Assim foi feito. Quando a notícia da morte de Urias chegou, Davi tomou Batseba como esposa. Mas Deus viu tudo. O profeta Natã veio ao rei e contou-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Davi irou-se. Esse homem merece a morte. Natã o olhou nos olhos e disse: Tu és esse homem. O silêncio preencheu a sala. Davi sentiu o peso do julgamento divino. Natã declarou que o mal jamais se afastaria de sua casa e que seu filho com Batseba morreria. O bebê nasceu doente e Davi jejuou e orou por dias, mas a criança faleceu. Ele chorou amargamente, mas ao invés de se revoltar, levantou-se e adorou a Deus. A tragédia, porém, não cessaria. Anos depois, seu próprio filho, Absalão, voltou-se contra ele. Jovem e carismático, conquistou o coração do povo e declarou-se rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém, chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, descalço e com a cabeça coberta em sinal de luto. Davi sobreviveria a essa tragédia? 14. A redenção de Israel. O vento quente do deserto soprava em Jerusalém, enquanto Davi, o rei fugitivo, atravessava o Jordão com seus homens fiéis. A traição de Absalão ainda queimava em sua alma, mas o peso da culpa também o acompanhava. O filho a quem amara tanto agora era seu inimigo, e Israel estava dividido outra vez. Absalão entrou triunfante na cidade santa e ocupou o palácio real. Seu conselheiro Aitofel, um homem astuto e implacável, aconselhou-o: persiga Davi enquanto está fraco. Acabe com ele agora, e todo o Israel se submeterá a ti. Mas Hussai, um amigo leal de Davi infiltrado na corte de Absalão, ofereceu outro conselho: espere, reúna um exército maior. Então atacarás com força absoluta. O orgulho fez Absalão escolher a segunda opção, dando a Davi tempo para reunir suas forças. O exército de Davi preparou-se para a batalha. Antes de partirem, o rei chamou seus generais e ordenou: tratai Absalão com brandura por amor a mim. Mas no campo de batalha, o destino não poupou o jovem príncipe. Enquanto fugia em seu cavalo, seus longos cabelos ficaram presos nos galhos de um carvalho. Ali ficou pendurado, indefeso. Joabe, general de Davi, viu a cena e, sem hesitar, enfiou 3 dardos no coração de Absalão. O exército inimigo fugiu e a rebelião foi esmagada. Quando a notícia chegou a Davi, ele rompeu em um lamento profundo, chorando no terraço do palácio.
Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em teu lugar. A tristeza do rei abalou todo o reino, mas Israel precisava de um governante forte. Joabe confrontou Davi. Teu povo arriscou a vida por ti, e agora te escondes em tristeza? Levanta-te e fortalece teus homens, ou perderás tudo. Davi secou as lágrimas e reassumiu o trono. Ele perdoou muitos que haviam se rebelado contra ele, restaurando a unidade da nação. Mas a paz foi breve. Os anos passaram e Davi, já envelhecido, desejou construir um templo para Deus. O profeta Natã, porém, trouxe-lhe uma revelação. Não serás tu quem construirá a casa do Senhor, mas um de teus filhos. Mesmo assim, Davi preparou tudo para que seu sucessor tivesse sucesso. Em seus últimos dias, o rei lembrou-se de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Ele próprio liderou a procissão, dançando diante do Senhor com todas as suas forças. Seu coração estava em Deus. Mical, sua esposa, observava da janela e zombou dele. Como o rei se humilha assim perante o povo? Davi, porém, respondeu: Dançarei ainda mais diante do Senhor e me humilharei se necessário, pois é Ele quem me exaltou. O povo celebrou com alegria e a fé de Israel foi renovada. Mas no fundo da alma do rei, algo o perturbava. A última profecia de Samuel ainda não havia se cumprido, mas a última profecia de Samuel ainda não foi revelada. O reinado de Davi estava consolidado. Jerusalém resplandecia como a joia de Israel, e a paz começava a reinar após anos de batalhas e traições. O rei, agora mais velho, sentia o peso dos anos, mas seu coração ainda ardia com um desejo: construir uma casa para o Senhor. Numa noite silenciosa, Davi contemplava o céu estrelado do terraço de seu palácio. Ele se lembrava das palavras de Samuel, do dia em que fora ungido ainda jovem e das inúmeras vezes em que Deus o livrara da morte. Mas algo o inquietava. Chamou Natã, o profeta. Como posso habitar em um palácio de cedro enquanto a arca do Senhor ainda está sob uma tenda? Quero construir um templo para ele. Natã assentiu e respondeu: Faz tudo o que está em teu coração, pois o Senhor é contigo. Mas naquela noite o profeta recebeu uma visão. Deus lhe falou: Vai e dize a Davi: Não serás tu quem me edificará uma casa. Antes eu te edificarei uma casa, e da tua linhagem levantarei um rei cujo trono será eterno. Na manhã seguinte, Natã foi até o rei e revelou a mensagem. Davi ouviu em silêncio. Aquelas palavras eram maiores do que ele podia compreender. Um rei eterno, murmurou Davi. Retirou-se para o tabernáculo, prostrou-se diante da arca e orou: Quem sou eu, Senhor, para receber tamanha promessa? Foste grandioso para comigo. Agora confirma a tua palavra e exalta o teu nome para sempre. Os anos passaram e Davi fortaleceu seu reino. Ele expandiu as fronteiras de Israel, subjugando nações vizinhas e trazendo riquezas para Jerusalém. Mas apesar de seu poder, sua humanidade o traiu. Num entardecer, Davi viu Batseba banhando-se no terraço de sua casa. O desejo consumiu seu coração e ele a tomou para si, mesmo sendo esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Quando Batseba engravidou, o rei tentou encobrir seu erro, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha. O soldado morreu e Davi tomou a viúva como esposa. Mas Deus viu tudo. Natã voltou a Davi, desta vez não com uma promessa, mas com um julgamento.
Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, mas tomou a única cordeira do pobre para si. O que deveria acontecer com esse homem? Davi, furioso, respondeu: esse homem deve morrer. Natã olhou nos olhos do rei e declarou: tu és este homem. O peso da culpa caiu sobre Davi. Ele jejuou e chorou, clamando a Deus por misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, suplicou. O Senhor perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado abalaram sua casa. A criança morreu e sua família enfrentaria conflitos internos. Mesmo assim, Deus não revogou sua promessa. De Batseba nasceu Salomão, que um dia herdaria o trono. No fim de sua vida, Davi reuniu seu povo e declarou: Salomão reinará após mim. Ele edificará o templo do Senhor. Ele entregou ao filho os planos e materiais para a construção do templo e fez sua última oração diante da congregação. Senhor, Deus de nossos pais, guarda este povo para sempre em teu coração. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, descansou. O trono passou a Salomão e Israel prosperou como nunca antes. Mas a profecia dada a Davi não se referia apenas a um rei terreno. Séculos depois, da linhagem de Davi, nasceria o Messias. A história de Israel estava apenas começando. Os anos passaram. O trono de Davi foi sucedido por Salomão, e sob seu reinado, Israel atingiu um esplendor nunca antes visto. O templo foi construído, a arca do Senhor encontrou sua morada definitiva, e as nações vinham de longe para ouvir a sabedoria do rei. Mas mesmo a glória terrena de Israel não seria eterna. Com o tempo, o povo esqueceu os mandamentos do Senhor. O reino se dividiu, os inimigos vieram, e Jerusalém caiu em ruínas. O templo foi saqueado, e os descendentes de Davi foram espalhados entre as nações. O que restava daquela promessa feita a Davi? A profecia de Samuel nunca foi sobre um reino terrestre passageiro. Era sobre algo maior, algo que os olhos humanos ainda não podiam compreender. Mais de 1000 anos depois, em uma noite silenciosa, numa pequena cidade chamada Belém, um menino nasceu. Seu nome era Jesus. Ele não veio com exércitos, nem reivindicou um trono de ouro. Mas ele era o rei eterno da linhagem de Davi, aquele cujo reino jamais teria fim. Os descendentes de Davi perderam suas coroas. Mas Jesus, coroado com espinhos, tomou sobre si os pecados do mundo. Ele cumpriu a promessa dada a Samuel, a Davi e a toda a humanidade. A história de Samuel não foi apenas sobre reis e batalhas. Foi sobre fé, obediência e redenção. Foi sobre a vontade de Deus se cumprindo apesar da fraqueza humana. E sua profecia, que parecia esquecida, continua viva. Pois o reino de Deus não é deste mundo, mas existe nos corações daqueles que o seguem. A história de Israel nunca terminou. Ela continua até hoje. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.